Então eu acredito que eu já fui enviada com essa missão, igual Moisés na Bíblia, que veio com a missão dele. Então é minha missão de alma. E o suicídio, principalmente entre jovens, é a segunda maior causa de morte entre jovens, só perdendo para acidentes de trânsito, né? Mas esse livro, e é o que também nós vamos abordar e se encaixa perfeitamente com o nosso tema do Setembro Amarelo. O que fala do teu livro é justamente sobre o suicídio. E aí a gente cai na outra questão do vitimismo. Aí o problema é da empresa, o problema é do governo, o governo acaba sendo paternalista, eu tenho que ajudar. Aí o chefe que tem que ajudar, o outro... Mas e a minha parte? E a minha responsabilidade? Até onde eu me sujeito ir para ter prosperidade, para ter sucesso? A que preço? E aí entra o preço da saúde, o preço da culpa. Alto índice, bilhões que o governo investe, amanhã vai ser para quê? Um alto índice para a pessoa se desviciar de um celular? Pois é. Sejam bem-vindos a mais um podcast Jovem com Cristo. É uma honra estar aqui, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo condicionamento de estar aqui. E o tema de hoje é como Cristo nos ajuda a vencer batalhas invisíveis. E para esse tema, para nós abordarmos, desenvolvermos esse tema, eu não vejo pessoa melhor capacitada para nós conversarmos do que a nossa convidada. Ela é advogada, ela é mentora e ela é escritora, doutora Flávia Ramos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui hoje. Obrigada. A honra é minha. E vamos lá, doutora, antes de qualquer coisa, se apresente, né? Para quem não conhece ainda, né? Tenho certeza que muita gente conhece, mas para quem ainda não conhece, quem é a doutora Flávia Ramos? Eu sou advogada, como já me colocou, né, como advogada, escritora. Tenho 2 livros escritos, um deles foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo, tenho muito orgulho de falar isso, que é um livro direcionado para as mulheres, são mulheres extraordinárias. E hoje eu agrego, além do estudo da advocacia, do direito, a psicologia. Eu faço faculdade de manhã na FMU e para agregar dentro da área, trazer, como que eu vou falar? Trazer um acalento, um acolhimento para aquelas pessoas que procuram o judiciário. Então, é uma forma diferente que eu busco hoje no atendimento com os clientes, porque o problema normalmente não está só ali no judiciário, onde eles vão resolver os problemas, mas o conflito vem bem antes, muitas vezes dentro de casa. Independente desses conflitos, desde uma ação trabalhista, um problema na empresa, os conflitos começam bem antes e desaguam ali dentro. Pois é uma coisa bem difícil a gente ver hoje em dia, né? Uma pessoa que não tem só interesse em ganhar casos, em ganhar nome dentro do direito, né? Mas sim de acolher, de realmente entender o que cada caso é, né? Cada caso é diferente, né? Cada problema que cada pessoa tem e, né, eu me senti muito acolhido pela senhora, obrigado. Né? Para quem não conhece, eu e ela trabalhamos junto durante um tempo. A doutora é, assim, uma pessoa realmente espetacular, sem palavras nenhuma para descrever ela. E, né, como que nasceu essa paixão pelo direito? É uma paixão? Foi sei lá, como que nasceu a vontade de defender o direito? O direito já nasceu comigo. É, não vou nem entrar em falar em astrologia, mas por coincidência, eu tenho o signo de balança. E a balança já remete ao judiciário. Então eu acredito que eu já fui enviada com essa missão, igual Moisés na Bíblia, que veio com a missão dele. Então é minha missão de alma. É maior que eu. É um caminho maior que o meu. Então, falar aonde nasceu, que dia acordei. Não, quando era pequena, eu queria ser professora. Mas hoje a minha mentoria vai além do judiciário. Hoje a mentoria ela é para um outro caminho. Mas isso é para depois. Isso tá no forninho, tá no forninho. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Bom, e pro nosso contexto de hoje, né, nosso tema sobre prisões invisíveis é muito interessante, né? Principalmente essa parte sobre o acolhimento da senhora, né? Porque nós sabemos os problemas das visões invisíveis, né? O primeiro que é visões invisíveis, né? Eu falo o que eu acho desse conceito e depois a senhora fica à vontade para falar, né? Mas para mim, a prisão invisível, ela tá totalmente relacionada com tudo aquilo ao nosso redor que muitas das vezes nós não temos a percepção de entender, né? Às vezes nós só entendemos o quanto algo nos faz mal quando a gente já tá lá no fundo do poço e é que a gente tem aquele choque de realidade. Isso vai tanto de ambiente, de influência, de amizade, as pessoas que a gente anda, né? O que
a gente aprende tanto em casa com familiar, na internet, enfim, para mim, prisão invisível tá mais ou menos relacionado a esses conceitos. E para a senhora, o que seria prisão invisível? Olha, às vezes eu duvido que você só tem 22 anos ontem, né? Pois é. 21 E anos. um Eu dia. diria 21 anos e um dia. É impressionante a sua cabeça de desculpa, com muito respeito, falar um menino, porque eu já caminho para os 46 agora, e ver essa sua cabeça de falar de prisões invisíveis. E de que conhecimento profundo. Eu poderia perguntar o que você sabe das prisões invisíveis, mas você já discorreu aqui tão bem que as prisões elas não se limitam a um ambiente só, mas o que a gente traz de bagagem. As prisões invisíveis, elas estão relacionadas profundamente com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente ouviu desde a infância, aquilo que nos limitou, e muitas coisas que nem foram ouvidas já depois do nascimento, mas do ventre. Então, quando eu falei que eu estudo também a psicologia, é que quando senta alguém à minha frente, ele traz essas prisões invisíveis e que o judiciário sozinho não pode resolver. Então, o meu ponto de vista de prisões invisíveis é aquilo, e falando, né, tô de camisa amarela por causa do Setembro Pois é, Amarelo. Setembro Amarelo, gente. Vamos apoiar aí essa causa tão nobre, tão importante, né? Que muitas vezes ela não tem a importância que ela deveria ter, né? Mas hoje a gente vai abordar aqui a importância da gente falar, né? A gente realmente praticar, não só lembrar, né, como uma data qualquer, né? Mas sim como uma data totalmente importante, principalmente para a juventude de hoje, né? Agora Não, pode prosseguir. não, é mais ou menos sobre isso, né? E quando a gente tem um número, né, tão assustador que, se não me engano, a OMS, que vai dizer que o suicídio, principalmente entre jovens, é a segunda maior causa de morte entre jovens, só perdendo para acidentes de trânsito, né? Aí sim que a gente tem que entender qual é a importância, né, da gente falar, da gente realmente abordar esse assunto da forma correta, né? Também não é só chegar num adolescente e falar, ó, suicídio é errado e Eu sei pronto. que o senhor escreveu um livro relacionado a esse Isso aí, o tema. jovem com e sem Cristo, tá, pessoal? E esse livro Jovem, desculpa, a gente, ó, invertendo aqui, mas eu fiquei muito animada, porque um menino com, desculpa novamente, um menino com cabeça de homem já, né, e adulto, casado, tive a honra de tê-lo no escritório por um período e foi, assim, sensacional, Foi mesmo. mas esse livro, e é o que também nós vamos abordar e se encaixa perfeitamente com o nosso tema do Setembro Amarelo, e o senhor é jovem, como que Pois é. se olha hoje? A pergunta, né? O que fala do teu livro é justamente sobre o suicídio? Sim, nós temos alguns pontos, né? O livro, ele é dividido em três partes, né? Primeiro, a gente tem o jovem sem Cristo, né? Que vai falar dos vazios, né? As prisões invisíveis, tudo aquilo que prende o jovem, né? Que muitas vezes não deixa ele regredir, né? E a gente pode falar tanto de os tipos diferentes de jovens, tanto aquele que realmente se encontra no fundo do poço, né? Ele tem algum vício, alguma dificuldade, algo que prende ele no mundo e ele não consegue. E a gente tem também, a gente fala, né, também sobre o jovem que ele não quer ser um jovem fantasma, né? Que nem eu falo, eu já fui um jovem fantasma na igreja, né? Eu passei por esse momento de não conseguir ir para a igreja até que, graças a Deus, conheci pessoas boas, né? A gente fala de tomar cuidado com as pessoas ruins, mas também existem pessoas boas e isso também tem que ser lembrado, é só a gente saber entender. E aí eu fui para a igreja, só que mesmo eu indo para a igreja, eu não me sentia, sabe, uma pessoa, como é que eu posso dizer? Que fazia algo relevante ali, que tinha a mínima influência. Uhum. Ali na igreja eu ia, né, ouvia, ia embora. E o quanto isso é ruim, porque muitas das vezes a gente não leva a nada, né, de repente da igreja. Às vezes a gente tem uma boa palavra, uma palavra que Deus prepara pra gente, alguma passagem, né, alguma, como é que se chama? Uma saudação, né? Algum louvor que algum irmão ele prepara, que Deus prepara para um irmão falar pra gente. Só que como nós não estamos, sabe? Muitas vezes a gente nem quer estar ali, essa verdade, a gente só vai, né, que nem pra, né, o termo que usa no futebol, né, só pra cumprir tabela, que a gente não consegue levar isso pra gente, né, e o momento que eu tive essa virada de chave foi muito importante, que foi onde eu decidi, né, eu fiz um propósito ali com Deus, eu dobrei o meu joelho, eu orei pra Deus, e Deus, ele é tão bom que no mesmo dia, o pastor, ele falou que via algo em mim e me convidou, né, pra ser segundo líder dos jovens, e assim, de lá, realmente, de lá pra cá, realmente foi momentos incríveis, momentos muito transformadores na minha vida, né? Eu posso dizer que o Thiago de 2024 e o Thiago de 2025 são pessoas totalmente diferentes, com cabeças totalmente diferentes. Não porque antes eu era pra igreja, antes eu não ia pra igreja, hoje eu vou pra igreja, mas é a questão da mentalidade mesmo, né? É saber qual que é o seu valor ali no reino, né? Não
querendo ser maior, nem melhor que ninguém, mas saber que Deus tem um plano, tem um propósito pra você e saber agarrar, né? Não pode ter vergonha, não pode ter medo. Diz que quando Deus tem um chamado pra você, meu amigo, vai de olho fechado, vai vendado, vai Ver- com as mãos amarradas que é Deus, não tem jeito. E o nosso livro, né, o Jovem Como e Sem Cristo, ele fala justamente sobre isso, né? Essa primeira parte é o vazio, né, que vai falar sobre isso, e a gente tem o encontro com Cristo, né, que eu pego mais ou menos a minha base de vida, né, como eu falei, né, teve aquele momento de virada de chave, né? Foi um momento muito bom na minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu senti a presença de Deus mesmo foi meu. É como se, sei lá, eu tivesse recebido um abraço, sabe? É uma sensação que eu desejo pra ninguém e que não adianta falar, né? A gente pode falar um livro, pode falar um dicionário, mas a gente de fato não vai saber E eu explicar. sinto essa emoção na sua voz. Pois E é. uma das nossas conversas de bastidores, antes de nós entrarmos, foi que ele me fez uma pergunta muito interessante, eh, sobre o jovem e a carreira, a saúde mental, a saúde espiritual, como que concilia tudo isso? E eu vejo aqui na minha frente esse jovem hoje me perguntando, eu tenho acho que praticamente mais de 20 anos de diferença de idade, mas os dilemas são os mesmos. Como fazer esse equilíbrio de carreira, de sucesso, de servir a Deus, de ter fé? Como que colocar tudo isso na balança e equilibrar? Eh, Todos os dias são desafiadores. São. Mas acreditar que só o sucesso, a prosperidade, que é esse o objetivo final, não é. É a jornada. Até um tempo atrás, senhor Tiago, pegando até o teu gancho aqui do livro e da Fica à vontade. eu acreditava que o destino, chegar em algum lugar, era mais importante que a jornada. Chegar. Qual que é o meu objetivo? Passar na OAB. Qual é o meu objetivo? Ter o meu escritório. Qual é o meu objetivo agora? Ter X de funcionários. Então, era sempre os objetivos. E tá errado isso? De modo algum. Porque o jovem, nós, quando não temos objetivo, é uma porta aberta para nos sentirmos inúteis. E é uma porta aberta para onde começa a depressão. E aí deságua no assunto que nós trouxemos hoje também, que é um assunto denso, que também pode ser leve. E fazer conciliar, colocar tudo isso aqui e balançar essa busca. Você está aqui buscando pelo teu caminho, teu sucesso, escrevendo livro, já saindo pelas igrejas, Pois é. evangelizando, trazendo outras pessoas que sentiram perdido em algum momento da vida. Você está fazendo sua missão. E aí, como equilibrar isso? Porque vamos ser todos monges? Vamos todos só meditar e viver de lua, viver do sol, viver da energia? Não! A gente paga conta também, paga boleto, tem sonhos. E como equilibrar isso de uma maneira saudável? É colocando sempre ele em primeiro lugar. Pois é. Porque quando a gente coloca essa fé em algo, uns vão chamar, eu acredito naquela força divina, eu acredito em Deus. Eu acho que hoje praticamente todos nós temos essa fé, mas essa fé é importante. Porque se a gente não tem essa base de fé, nos perdemos no próprio caminho. Como eu disse no início, eu acreditava que o destino, eu alcançar coisas, era mais importante que a jornada. E hoje, nos meus altos quase 50 anos, eu vejo que é tão importante a caminhada de um olhar, de um acolhimento, de uma palavra, de um braço estendido, de um bom dia até para quem está nos filmando hoje, um bom dia na portaria, um bom dia, aquele bom dia que às vezes é o melhor que a pessoa teve naquele dia foi aquele bom dia, aquele olhar. Então, são as pequenas coisas da caminhada que fazem essa diferença. E sim, como nós estávamos conversando lá fora, é possível conciliar a espiritualidade, os sonhos, o sucesso, a prosperidade. É possível. Porque nós temos grandes mestres na Bíblia que eles fizeram isso. Moisés. Bom, aí eu já vou entrar num outro assunto aqui que eu lembro de Elias. Elias sentiu uma tristeza imensa, que ele pediu até a morte. A gente sabe que Davi, também um homem segundo o coração de Deus, também sentiu aquela tristeza imensa na alma. E por que que hoje a gente não fala tanto disso dentro das igrejas? Por que que a gente não fala da dor do jovem, do suicídio, de como isso afeta? Então, teu livro, ele vem de uma maneira muito ousada e corajosa, escrito por um jovem, de pessoas que sofrem até bullying também nas escolas, e depois
chega ao ponto de não aguentar mais. Eu vi ontem na sala de aula trouxeram um caso para nós de uma menina que foi em 2018, esqueci o nome dela agora, e ela cometeu suicídio porque não aguentava as piadas pelo tamanho do corpo dela, por estar acima do peso, bem acima do peso, por ser obesa. Então, nós temos, assim, várias vertentes do que leva, não só os jovens, mas esse dado que o senhor me trouxe da Pois OMS é é. muito impressionante. Como que o senhor disse que tem mais suicídio do que acidente de carro, é isso? Não, só perde. Só perde para acidente de carro. Isso. É um índice muito alto. Pois é, nem fala, né? É realmente assustador, que nem eu falei. É assustador, né? E até falando, né, pegando um gancho, aí que a senhora falou sobre bullying, é importante, principalmente para nós cristãos, sabermos, como é que eu posso falar? Defender a imagem de Deus, né? A gente, né, defender a imagem da igreja, né, até um certo ponto pode ser, né, mas o que nós realmente devemos defender é a imagem de Deus, né? E recentemente, né, eu passei por uma situação aí, aqui, a gente vê que até dentro da igreja, né, às vezes tem um jovem, né, que a gente tem que levar em conta a idade também, né, um jovem que tem entre 14 e 16 anos, ele não tem percepção, né, do que ele tá fazendo, o quão prejudicial pode ser, mas às vezes machuca uma pessoa, né, uma pessoa que de repente vai pra igreja para buscar uma palavra de apoio, uma pessoa que vai buscar realmente ajuda, né? Uma igreja, ela é sim um hospital, né? Que acolhe, que trata bem as pessoas. E muitas vezes, quando essa pessoa ela não A sente, igreja tem esse papel muito importante. pois é, e quando ela acaba não fazendo esse papel direito, né? O que pode acontecer com essa pessoa, né? É tanto. Essa é uma pergunta assim, olha, os pastores, os dirigentes de igreja, pelo amor de Deus, não me julguem, mas sim, é um poder que eles têm nas mãos que não tem ideia. É uma responsabilidade muito grande. Exato, que a mesma mão que acolhe é a mesma mão que julga e empurra. Que é como tem um termo, né? Ah, vamos mandar para o mundo. Olha, você não está dentro desse quadrado. Você é um pecador, não vai para o céu. Tô te mandando para o mundo porque você não está dentro do quadrado do que se espera. Então, a igreja, muitas vezes, e eu já passei por isso, é a que põe para fora. Eu passei porque eu nasci dentro da igreja, eu sou neta de pastor, meu avô era pastor, meu avô materno. Então, eu tenho bagagens, me afastei por um bom tempo, justamente por causa disso, por não me sentir acolhida dentro da igreja. E é o lugar onde que, como o senhor bem disse, é o lugar dos doentes. E fala, deixai vir a mim os doentes, os Sim. enfermos. E não, e lá dentro é onde tem a régua e fala aqui não, ó, você está doente, tchau. Então, eu já tive essas experiências com a igreja. Mas prossiga, desculpa. Não, mas é mais ou menos esse caminho, né? Tanto que nós temos pessoas que não acreditam em Deus, né? E quando a gente vai questionar, vai perguntar essa pessoa, a maioria das vezes, né, essa pessoa vai falar que é o quê? Teve experiências ruins dentro da Sim, igreja, sim. né? E culpa também o outro, né? Sim, pois é. Por exemplo, eu conheci sim uma pessoa, né? Não vou citar nomes, mas ela falava que ela tinha o pastor dela e que, né, muitas vezes ela fora da igreja, ela via o pastor fazendo algumas coisas, algumas atitudes que não condiziam. E aí que entra a questão da responsabilidade, né? Se a gente vai dar o exemplo, a gente tem que, né, tem que ser firme, tanto nas nossas palavras quanto nas nossas atitudes. E, né, mais do que, né, não que pastor seja uma pessoa, né, um ser angelical, só que, meu, a responsabilidade que tem aqui não é julgando nem falando mal de pastor, tá, pessoal? É realmente trazendo experiências, né, que pessoas que conversam com a gente têm. Eu tô aqui rindo, que eu tô preocupada, que ele vai me fazer tudo isso aqui de pergunta. E eu Pois tô é. falando assim, o que será que vem aqui pela frente? O que vem pela frente? Desculpa, pode Não, perguntar, mas pode ficar à vontade, doutora, pode ver, revisar aí, mas falando sobre ser o exemplo, né? Muitas vezes as pessoas cobram, né, ser o exemplo, mas muitas vezes elas acabam não respondendo com as próprias palavras, né? E isso tem sim o poder muito grande de afastar o jovem, né, de afastar a pessoa dentro da igreja, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, né, até pegando um gancho de valores, eu já vi uma frase muito popular que diz que para uma pessoa ser advogada, ela tem que saber ser mentirosa. ah, meu Tá aí Deus. um mito, né? Vocês estão vendo que isso não faz parte do script? A cara. E conciliar isso, pois é. Eu também já ouvi muito isso. E que só ganha processo sendo mentiroso, né? Pois Eu é. digo que não. Não.
É possível sim trabalhar dentro da verdade, dentro da justiça, com transparência, com honestidade, com lealdade. E são esses os valores que eu trago nos meus atendimentos. Que sim, eu faço uma análise prévia de, olha só essa pergunta. Fala que o advogado já tem um cantinho, né, lá, já vai queimar. Não. Talvez eu tenho meus erros, sim, mas dentro da área jurídica eu tenho muito critério em trabalhar com a verdade. E nunca dar aquele jeitinho brasileiro, porque o final, o resultado, a conta chega. A conta chega. Então, não, é possível sim trabalhar dentro da verdade. Eu não trabalho na área criminal, mas se eu tivesse um cliente criminal, eu ia falar assim: olha, matou? Matei. Agora vamos ver como que nós vamos amenizar isso. Ah, foi legítima defesa, foi sem querer querendo, falando igual o Chaves, né? Foi sem querer querendo, mas dizer que o meu cliente não matou, isso eu jamais faria. Pois é saber conciliar tudo, né? Saber separar as coisas. E quando a gente vai falar, né, sobre o nosso tema, sobre saúde mental, sobre as prisões visíveis, eu vi no Instagram da senhora que a senhora postou um artigo, né? Pode-se dizer sobre saúde mental, né? A senhora pode. Saúde mental. Isso, se não me engano, era NR1, né? A senhora pode. Sim, nós falamos que os emaranhados invisíveis, as prisões invisíveis começam antes, e a NR1, que é a norma regulamentadora, principalmente que trata de como as empresas devem abordar isso dentro dos seus escritórios, eh, ela traz a responsabilização também para a empresa. Só que eu trago um outro olhar, também para o funcionário. É um todo, é um coletivo trabalhando junto. E falo da minha própria experiência, falando no Setembro Amarelo e olhando aqui para mim novamente, relacionado à NR1, tá? A mente vai, tá, mas eu costuro no final, dá tudo certo. A mente voa, mas dá tudo certo. Ah, eu passei já por momentos de intensa dor, mas muita dor, de, de pensar em desistir. E quando digo em desistir, é essa palavra que a gente parece que tem até tabu em não falar: suicídio. Então eu já tive essa dor intensa, que de lembrar que me mexe até hoje. E é um caminho que eu conheço bastante, essa dor do suicídio. Eu já essas respiradas assim para centrar. Eu participei, já que você viu meu Instagram, do Esquadrão da Moda também. E uma coisa é o que é passado para o público, a outra coisa é o que acontece de bastidor. E eu tinha uma expectativa muito linda e perfeita do que seria aquilo, porque eu fui autêntica, eu fui verdadeira o tempo todo. Eu fui eu, assim, do jeito que eu estou na sua frente. Sim. Até curiando aqui para saber o que vem nas perguntas depois, essa sou eu. Claro que hoje em dia é a moda do TDAH, né? Falar, olha, é o TDAH. É uma desculpa perfeita falar que é o TDAH Desculpa aqui que eu tudo. tô olhando. É o TDAH, vou olhar. É, e eu fui autêntica nesse programa do SBT, no Esquadrão da Moda. E gravei muito empolgada, fui bem recepcionada lá, fiquei hospedada num hotel. Nos bastidores, os entrevistadores eram super queridos, a direção, todos, toda a equipe. Agora, a repercussão do pós daquilo foi uma dor que me travou de sair novamente nas redes sociais, de não querer me posicionar. E aí entra dor de assédio, a dor de um feminino não curado. E são várias dores que a gente vai costurando ali que culminam nesse Setembro Amarelo. E eu vou falar nessa dor de suicídio, nessa dor de um suicida. O que aconteceu no Esquadrão da Moda e que ninguém dá suporte depois, eu tive muitos haters. Eles atacaram meu marido, eles atacaram meu irmão, falaram: olha o tênis dele. Olha como que é o marido dela. Essa advogada deve ser péssima. Ela é arrogante. Nossa, imagina ela como na frente de um juiz. E ninguém me conhece. O senhor teve a oportunidade de me conhecer um pouquinho Sim. só. E sabe o quanto que eu sou humana. Pois é. Só que naqueles haters, eles fizeram até um videozinho e começaram a entrar nas minhas redes sociais. Eu fiquei uma semana cerceando as redes sociais, minha irmã me dando suporte, minha família me deu muito suporte. Mas nessa semana, era uma dor de rejeição que talvez mexe naquelas feridas que nós temos. Todos nós temos uma ferida, que vai ao longo da vida cuidando dessa ferida. Pois é. Mexeu nessa dor da rejeição e eu não fazia outra coisa além de responder os haters
e aquela dor de querer morrer. E aí, por que não chega nesse ponto de falar, vou cometer o suicídio? Eu pensava muito na minha mãe. E eu falava, como que vai ficar minha mãe depois? Como que a minha mãe vai enfrentar isso depois? No momento de dor, eu tô falando por mim. Eu não pensava nem em Deus. Porque nós sabemos, aprendemos isso, que o suicida, ele já está condenado. Então, talvez, seja por isso que também a igreja não aborda tanto esse tema. Mas o índice de jovens cristãos, evangélicos, pessoas tementes, pessoas que têm fé em Deus, pessoas que têm fé numa espiritualidade que comete suicídio é gigante também. Não é pequeno, porque a pessoa não vê saída, não vê solução, não vê um caminho. E aonde que eu tive isso? Numa rede de apoio familiar. Então, olhando assim, fazendo as costuras da conversa, da NR1, às vezes, muitas vezes, a dor não começa dentro de uma empresa. Ela deságua lá dentro. E é o como que nós podemos, e por isso que eu estou hoje na área de psicologia, é olhar para tudo isso. Quando senta na minha frente, a parte contrária é um humano que está ali, com as suas dores e com os seus problemas. É um humano que traz as expectativas dele. E do meu lado, o meu cliente também. Então, são pessoas. A partir do momento que a gente começa a olhar o outro como pessoas, nós vamos transformando o mundo igual o Senhor fez. Tão jovem, antes dos 22 anos, nos abrilhantar com um livro. Com um livro que trata de um tema tão sensível e que deveria, sim, ser lido por todos, principalmente nesse mês de setembro agora, porque traz aquela luzinha de esperança. E não é placa de igreja. Não é, olha, vem para minha igreja, vai para tal igreja. Não é placa de igreja. É ter fé. É se sentir útil. É se sentir pertencente. Isso a constelação sistêmica fala. Que eu também ainda tenho um pezinho lá no direito sistêmico, que o direito sistêmico fala do pertencimento, da ordem, da hierarquia. Então, quando nós fazemos parte dessa comunidade cristã, evangélica, comunidade de um futebol saudável, é mente sã em corpo são. Que no teu último podcast eu vi, o senhor trouxe algo sobre alimentação, saúde, e o que a gente aprende? Perdão. Nós aprendemos mente sã no corpo são. Sim. Não adianta eu pensar que eu vou adorar a Deus, que eu vou entregar o meu melhor para o meu próximo, que eu vou entregar o meu melhor no meu trabalho, e aí a gente entra naquela questão do sucesso, que eu vou ter sucesso em qualquer área da vida, se eu não tiver mensana em corpo sano. Tem que estar preparado mentalmente, né? E quando a gente fala O disso, conjunto, né? com O corpo certeza. também Né, é um conjunto é o que conjunto. só funciona se os dois estiverem Porque se a pessoa também não trabalhando dorme junto. bem, como que... Aí a gente fala da NR1, como que ela vai no outro dia trabalhar? Então, Se ela passou a noite inteira tomando, bebendo, fumando, ela não teve uma boa alimentação, ela não teve uma boa noite de descanso, como que ela quer que o cérebro dela esteja tinindo no outro dia para entregar resultado? Não vai entregar. E aí a gente cai na outra questão do vitimismo. Aí o problema é da empresa, o problema é do governo, o governo acaba sendo paternalista, eu tenho que ajudar. Aí o chefe que tem que ajudar, o outro... Mas e a minha parte? E a minha responsabilidade de uma alimentação saudável, de uma boa noite de sono? Eu falo, ó, eu me empolgo, vai, não me dá microfone. não é autoculpa, né? Eu acho que é uma coisa que pode mudar a nossa forma de ver o mundo, começa com autoculpa, né? A gente entender que, sim, algumas coisas não é culpa do destino, não é culpa do mundo, né? Que alguns hábitos que a gente toma, né? Hábitos. Que levou a gente a estar, né, em tal circunstância, em tal lugar. Então, muitas das vezes, né, eu levei isso pra minha vida, né? Começa com a autoculpa. A gente tem que entender onde a gente errou pra gente saber onde a gente vai começar a se acertar. E quando a gente fala de suicídio, a gente tem uma questão que talvez seja o que mais leva um Uma jovem. pergunta. Pode falar. O que te levou a escrever o livro? Você já teve essa dor do suicídio também em alguma fase da vida? Ou pessoa próxima? Ó, de entrevistador a entrevistado. Olha, eu acho que pra chegar no suicídio, graças a Deus, eu nunca senti essa dor, essa vontade. Só que o que realmente me levou a querer, né, fazer do mundo um lugar melhor, a querer levar a palavra de Cristo primeiro, é entender o que Cristo representa. Uau. Né, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Então, a gente tem que encontrar sentido
pra vida, né? Qual é o sentido da vida? É acordar, viver? Não, é a gente buscar a Deus sempre. Não porque ele é. Não, eu gosto. Uma pessoa. Eu não vou lembrar o nome da pessoa. Só que ela disse uma frase muito importante: que a gente não pode usar o inferno como pretexto pra ir pro céu. Né? Não, é uma coisa pesada pra se dizer, mas querendo ou não, é uma verdade. A gente não pode usar o inferno como pretexto pra ir pro céu. A gente vai pro céu porque a gente entende que Jesus, ele é a Ou fonte seja, o da inferno é o vida. medo, né? É a punição. Isso. É o medo da punição, então eu quero fugir da punição e eu vou pro É, céu. querer. E aí a tua busca dessa escrita foi para alcançar esses jovens na dor? Ou foram amigos? Olha, é uma curiosidade minha. Ou foram amigos que serviu ali nessa dor de alma? Porque para mim, eu tenho a dor de alma e cuido dessa dor de alma. A hora que eu vejo que tá pegando muito, opa, eu conheço esse caminho. Aqui eu não vou. Fala na Bíblia que Paulo tinha um espinho na carne. Então, talvez esse seja meu espinho na carne. Essa dor, uma dor de alma. Eu vou no meu dia a dia, tenho disciplina, caminho, tenho meus objetivos, mas de vez em quando acontece uma situação que me tira do eixo, eu falo, isso doeu, e doeu muito. Mas, e no teu caso, tão jovem? Aí eu volto pro teu livro novamente. Qual foi esse gatilho? Não, é realmente. Pode-se dizer uma insatisfação, né? De ver uns jovens ali, principalmente quando a gente fala de comunidade, né? Quando a gente entra numa comunidade, a gente vê bailes sangues, a gente vê pessoas, né, viciadas, né, em bebidas, em drogas, que. Né, é que nem eu falo, né? Qual é a primeira a coisa que a frase, né? Com a pessoa que tá de ressaca mais fala, é que ela nunca mais vai beber, né? Quando a gente encontra um drogado na rua, ele olha, né, pra gente e fala, ó, isso aqui faz mal, meu, eu não queria estar aqui, mas infelizmente eu sou escravo, né? Então, a gente querer levar as palavras de Deus, poxa, o reino de Deus, os céus, é uma coisa tão linda, é uma coisa tão, sabe, tão única nesse universo que não faz sentido eu querer só pra mim, sabe? Eu quero, quando eu morrer, que eu ir pro céu, eu quero que meus amigos estejam comigo, meus familiares estejam comigo, né? E principalmente quando a gente fala sobre a vida terrena, né? As pessoas, meu, pagam. O que as pessoas fazem pra ter uma vida financeira boa? Se alguém chegar com a fonte da riqueza, né, a pessoa tá disposta a pagar 100, 200, 1 milhão de reais se tiver que pagar pra ter uma vida boa. E por quê? E Pros céus. se falar um termo, se vender e perder seus valores? Que nós falamos até Isso. sobre valores, né? O limite. Qual é o limite? Até onde eu vou? Até onde eu me sujeito ir para ter prosperidade, para ter sucesso? A que preço? E aí entra o preço da saúde, o preço da culpa. Eu fiz isso, mas agora eu sinto culpa. E aí a gente volta de novo por mais um daqueles motivadores que eu linko com o teu livro e com o mês de Setembro Amarelo. Que a Pois pessoa é. não percebe. É muito tênue a linha entre a gente almejar o sucesso, trabalhar por esse sucesso, mas a que ponto, a que preço? A preço da minha saúde, a preço dos meus familiares. Eu alcanço tudo o que eu quero. Igual eu falei, eu já fui muito de olhar o objetivo, olhar o destino, aonde eu quero chegar. Isso é importante? É, mas não é tudo. A jornada, o dia a dia. Quais valores? O que está na minha pirâmide de valores? Aí entra lá na pirâmide de Maslow. O que é o mais importante? É a nossa base aqui embaixo, que é alimentação, é sono, e aí nós vamos subindo para essa pirâmide. E nessa minha pirâmide, na minha base de valores, estão minha família e meus amigos. Então, a hora que a gente se perde, quantas pessoas não chegam no leito de morte e fala, eu perdi tudo. Eu tenho muito dinheiro, e não colocando o dinheiro como raiz do pecado. Mas é quando o dinheiro está acima de outros valores. Eu tenho tudo, mas não tenho amigos. Eu tenho tudo, mas cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê minha esposa? Senhor Tiago. Os valores, né? Se tem uma coisa que eu aprendi, entendi com a senhora, uma coisa muito legal, é sobre princípios e valores também, né? O que a gente leva dessa vida, né? Que a gente chega no céu e a gente é recebido por Jesus. É um carro, é uma mansão que a gente tem? Não, né? Justamente tudo aquilo que a gente levou durante a nossa vida, né, doutora? Então, a gente, entender que, o sucesso, ele é importante sim, né? Mas o mais importante é o caminho, né? A trajetória. É a trajetória. Pois é, isso é um ponto muito legal, né? Mas aqui, fazer uma pergunta aqui, levantar um tópico aqui pra senhora. Vamos lá. Ele pegou a folhinha.
Pois é. O que vem da... Olha, eu juro que eu tentei esticar o olho e ler, mas não consegui. Vamos lá vem outra surpresa. Vamos lá, até falando de fé, né? Como a fé pode ser uma chave de resgate quando a mente não vê sentido na vida? Nossa. Ai, essa pergunta vai tão nas entranhas. Tá nas raízes. Ah, a fé é tudo. A fé é o que sustenta a hora que tudo se vai. É a fé de olhar para cima e falar: olha, eu não tenho forças, mas é na fé que eu vou. Eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas é na fé que eu vou. Eu não sei como eu vou resolver esse problema, mas é na fé que eu vou. Então, é falar, cada um tem a fé onde quer. Uns acreditam só em Jesus, outros só em Deus, outro no Alá, e dá o nome, mas é a fé. É a fé, tá lá na Bíblia, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, saia, se locomova daqui para o outro lugar. E essa fé vai transformar. Isso me faz lembrar de uma historinha. Eu ia na igreja com meu pai quando era pequena, e teve um irmão que falou: o que é a fé? Demonstração da fé. Ele falou: olha, tinha uma seca gigante e falou: eu vou orar para chover. Vamos todo mundo amanhã fazer uma campanha na igreja e orar para chuva. Já ouviu essa? Não. Não? Todo mundo na fé de que vai chover. Todos lá, para campanha de oração. E aí o pastor sobe e fala: bom, quantos aqui trouxeram seus guarda-chuvas? Rapaz. Essa. Não, essa foi, né? Perdão. Né, o termo mais foi que nem um tapa. Bom, nós vamos fazer a oração para chover. Tá uma seca. Pois é. E pra se Todo preparar. mundo se reúne, igreja toda, jovens, crianças, adultos, os da melhor idade. Quantos levaram o guarda-chuva? Quantos se prepararam? Quantos se prepararam? E aí me lembra da fé também, lá da multiplicação dos pães. A pessoa, aquele menino, ele só tinha aqueles peixinhos e o pãozinho. E aí eu me imagino, eu falo eu não vou falar o outro. Será que eu, numa multidão de 5.000 pessoas, eu teria tirado meus únicos peixinhos, meu único pãozinho para dar para todo mundo? Eu ia falar: meu, não vai dar para ninguém. É melhor eu comer aqui escondidinho para não morrer de fome. Mas olha o tamanho dessa fé. Até a fé de como doar. E através da fé desse menino que doou, foi multiplicado. A fé do paralítico. Então nós temos assim, mas muitos exemplos, não só dentro da Bíblia, mas no dia a dia de fé. Eu tenho na minha própria vida várias situações da fé. A fé que cura. Eu precisaria passar por uma cirurgia e a fé me curou. Estou aqui sem precisar passar por essa cirurgia. A fé. Situações jurídicas, eu levo a fé. Fala, eu me basto? Não. É a fé que move. Pois é, a fé, né? Tem gente que fala que o amor é o maior dos sentimentos, mas eu acredito sim que O a amor fé. move, né? Lá em Pois é. Coríntios 13 fala. Não, mas pra mim a fé, porque a fé ela tá diretamente ligada, né, com que você acreditar que o amanhã vai ser diferente, mesmo que o hoje, Essa esperança. pois é, mesmo que no hoje você esteja numa condição, numa vida totalmente diferente com aquilo que você almeja, com aquilo que você sonha, mas a fé é o combustível, a fé é aquilo que vai fazer você, meu, levantar da cama, você querer E falando para sempre algo esses melhor. jovens que sentem dor, é justamente isso. Acreditar que amanhã pode ser melhor. Pois é, a gente tem que ter Você fé. sabe uma coisa que eu vou compartilhar agora? Deixa Oh, eu me ajustar aqui. Eu fiz um curso em 1900 e bolinha, e é practitioner, que eu tenho alguma formação em practitioner e PNL, Programação Neurolinguística. E ele falou que deu um exemplo lá de um jovem, ele estava com muita depressão. E um dos passos que antecede ao suicídio é essa depressão. E procurou por ele. O que que ele falou para esse jovem? Começa todos os dias, ele primeiro fez essa anamnese da rotina e falou: começa a levar o lixo para fora. O lixo. O que que tem a ver o lixo para fora com a cura de depressão? No terceiro dia, quarto, quinto dia, ele só não estava levando o lixo para fora, ele começou a arrumar a cama dele. Dali 3 semanas, ele já estava preparando a mesa e lavando a louça.
Dali um mês, ele já queria sair de dentro de casa para ir para o mundo e para a vida. É simples assim tudo? Não, não é. Mas a partir do momento que a pessoa se sente útil para algo, de um simples lixo levado para fora, ela se sente útil para a vida. E é um passo depois do outro. Quando a pessoa se sente inútil, eu sou inútil, eu não presto para nada. E quantas vezes a gente cresce ouvindo isso? Muitas crianças crescem. Seu burro! Você não serve, não faz nada direito. Opa, não faço nada direito. Aquilo já está registrado. Na Bíblia fala que até chamar o outro de idiota. Nós seremos julgados por isso. Pois é. Porque você mexe num ego, você mexe na autoestima, você mexe na identidade. Você não, a pessoa que fala isso, esse poder da palavra na vida do outro. Que a palavra é profecia. A palavra concretiza. Então, a partir do momento, levar lixo, ele começou a criar novos hábitos e novas atitudes. É um levar lixo. Quantos lixos nós também não temos que levar para fora? Quantas dores na alma, quantas mágoas, quantas raivas, quanta coisa guardada lá dentro, na entranha visceral. E coisa que a gente nem sabe, que tá no inconsciente. E fala desses jovens de hoje. Aí eu lembro do seu livro de novo. Olha, eu não tô ganhando nada por isso não, viu? Eu vou querer um livro depois autografado. Que fala diretamente para essa juventude. Porque nós não tivemos numa geração tão desmotivada como essa. Tão sem esperança como essa. Que hoje não precisa nem ir para uma biblioteca pesquisar alguma coisa, tá tudo aqui. Na palma da mão. Não tem desafio. Não tem aquele desafio saudável de vou pesquisar, vou buscar, não tem surpresa. É tudo aqui. Em 5 segundos eu já tenho a resposta. Opa, olha eu fazendo barulho aqui, os externos. Não tem, eu tenho os desafios, não tem desafio, tá tudo facilitado. E nessa facilidade, a pessoa se perde nos detalhes. Nos detalhes de. E eu tô me policiando sobre isso. Até meu marido me lembrou de manhã. Tomar o café da manhã com o celular lá longe. Aquele olho no olho, aquela conversa. Como foi ontem? O que você vai fazer hoje? O que importa é aquele momento. Eu acabei de perder um primo. Tem alguns dias. E foi uma perda bastante dolorosa. Está sendo dolorosa. Tem poucos dias mesmo. O enterro dele foi há 2, 3 dias. 35 anos, Luciano Bueno, em memória. Jovem. E é uma dor assim. Se ele estivesse aqui hoje, será que não faltou eu sentar, tomar um café com ele? Será que não faltou eu conhecer um pouquinho ele a mais? Será que não faltou a família também se envolver mais? E depois que parte, vem aquela dor. Eu devia ter olhado mais. Me lembra até a música. Eu devia ter amado mais, ter sonhado mais, ter visto o sol nascer ou ter visto o sol se pôr. Deveria. Tá no detalhe. Quanto tempo a gente perde? Ou, perde não, se dedica para olhar um pôr do sol. Um simples pôr do sol, que é parte da natureza, e falando de Deus, do paraíso, do após. Por que não aqui agora? Por que não contemplar a beleza do que ele deixou? Ele criou. É um presente de Deus Um pra nós. presente. É um presente. Bom, e até a senhora falando sobre isso é uma coisa bem legal, porque ontem, né, no meu aniversário, a minha esposa perguntou o que eu queria. Ah, é? Parabéns. Obrigado. Ela perguntou o que eu queria de presente e, né, eu dei uma resposta que eu acho que foi a melhor resposta que eu poderia dar pra ela. Eu quero ser feliz no simples. O que ela falou? Não, você quer sair? Eu falei, não, porque não quero, sabe, ir no cinema. Vamos fazer uma coisa simples. O que a gente fez? Ela chegou em casa. Olha, o meu lado humano ia falar o que vocês fizeram, mas eu não vou perguntar. Calma. Calma, doutora. A gente foi uma coisa. Calma. Eu quero ser feliz no simples. Não, nós não saímos, ficamos em casa e fizemos um jantar. Tá bom, eu já entendi. Não, foi. É algo diferente, sabe? A gente fazer um jantar, a gente sentar numa mesa junto, Sim. jogar o celular pra bem longe, deixar a televisão desligada por 1 hora. E a gente realmente, que nem a senhora falou, ó, olhar olho no olho, conversar, perguntar como que foi seu dia. E vocês fizeram isso ontem, Sim. não comemoraram?
Meu, foi diferente, foi incrível. Que a gente se esquece, né? Como isso é bom, né? Como as coisas simples são realmente boas, né? E esse, né, é um ponto perigoso porque nós vivemos, que nem a senhora falou, nós vivemos uma geração que, né, tem tudo na mão né, a senhora acha que a tecnologia, ela é perigosa assim, né? Que nem em outras palavras dizer, a juventude pode se tornar escravos da tecnologia, né? Que nem como alguns já se tornaram, e como isso pode trazer a tristeza, pode trazer a dor, pode trazer a depressão. A tecnologia em si não é um problema. Graças à tecnologia nós estamos aqui, nesse minuto. Graças à tecnologia vivemos mais. As cirurgias são mais precisas, o índice de morte diminui dentro de um centro cirúrgico, por exemplo. Então a tecnologia ajuda. Na minha área, a tecnologia ajuda bastante também. Hoje, na busca de jurisprudência, decisões anteriores. Então a tecnologia está em tudo. A gente paga as contas tudo aqui no celular. Então é um caminho sem volta. Porém, o uso indiscriminado, ele sim é um perigo. É a forma como eu falo que deveria conscientizar. E aí eu tenho uma professora que falou assim: quando você usa o termo conscientizar, é como se você tivesse consciência e outro não. Só que na minha percepção, não, conscientizar é trazer para a consciência. Então, é trazer para a consciência que aquilo pode ser prejudicial se usado de maneira inadequada. Tecnologia hoje está em todo canto. Não tem como mais nós retrocedermos e voltarmos. Inteligência artificial, isso vai crescer exponencialmente. Vai crescer de uma forma que é inimaginável na nossa concepção humana do quanto isso vai crescer. Nós estamos vendo a pontinha de um iceberg. Pois é, ainda tem muito Tem pra muito, vir. tem muito, tem muito. Não sei se nessa vida ainda eu vejo, mas talvez na minha geração, né? Mas talvez na sua geração e dos seus filhos vejam algo que, quando olharmos para trás, falar, meu Deus. Em pensar que uma época estava vendo esses dias um documentário, você consegue imaginar que nós não tínhamos banheiro, privada? E que eles faziam e jogavam pela janela. E gritavam, água! Para quem estivesse passando na rua, não caísse. Dejetos fecais na pessoa lá embaixo. Você imagina isso? Não ter banheiro. Então, hoje, às vezes a gente acaba sendo tão ingrato que eu falei que tá tudo tão na palma da mão e tão facilitado que esquece que nós passamos pela era do fogo. Não tinha fogo. Como que se comia? Não tinha como fazer cocção de algumas coisas. Uma carninha gostosa. Ou, para quem não come carne, vai, um outro tipo de prato. Não tinha cocção. Não tinha cozimento. Então, nós nos esquecemos do simples. E como a senhora acha que um jovem pode separar isso, né? Porque uma coisa que, né, eu não sei se é uma verdade verdadeira, mas eu tenho a concepção disso, que muitos jovens hoje em dia, eles erram em redação, né? Que né, a gente tem o Enem, e a redação, ela, pois é um... Se eu te falar que advogado escreveu homem sem H. Pois é, e, né, pelo menos é a minha concepção, tá? Eu não sei se isso realmente é um fato, só que o fato das inteligências artificiais, do avanço da tecnologia, por exemplo, quando a gente vai digitar alguma coisa no celular, a gente digita errado, o texto ele vai ser enviado errado? Não. O próprio celular, ele acaba corrigindo, né? E isso faz a gente, de repente, escrever de qualquer jeito. A gente se escreve com acento, a gente se escreve, né? Se a palavra é com H, enfim, a gente pode acabar errando. E o quanto isso, querendo ou não, deixa a gente cômodo, né? Sim. Porque quando, né, a senhora falou, gente, a senhora teve uma boa visão, mas eu acho que a visão que eu tenho do futuro é mais ou menos o Você tá mais Wall-E. pro pessimista. Sim, sabe? Tipo, já assistiu aquele filme da Disney, Wall-E, sabe? Que as pessoas, sem perceber, elas são totalmente escravas da tecnologia e da inteligência artificial. E aqui eu não tô falando sobre, né, sobre as máquinas realmente Dominando o mundo, né? elas querem confrontar a gente, elas querem acabar com a gente. Não tô falando disso, mas eu tô falando sobre a dependência, né? Sobre a gente realmente não, daqui a Nós estamos pouco. já nesse nível de dependência da máquina. Pois E é. aí é o que eu falei, é o trazer para a consciência. O que que vai diferenciar? Os pais, vamos supor que amanhã ou depois o senhor tenha um filho, trazer essa forma lúdica dele brincar, de colocar ele para coisas manuais. Porque hoje tá tudo aqui. Então a criança ela não sabe o que é brincar de pega-pega. Não sabe o que é cair de bicicleta, machucar, ralar o joelho. Então, é esse contato maior com a natureza, esse contato maior com o outro. Porque se cada vez nós nos distanciarmos, vai chegar num ponto que não vamos conseguir nem falar com o outro.
A gente não vai saber se comunicar mais. Pois é, só que aí a gente já tem um problema, né? Porque acho que nem a senhora falou sobre ter filho, né? Hoje em dia, o que acontece? Quando uma criança, ela começa a ter percepção da vida, percepção assim, né? Quando ela tem uns 2, 3 anos, que o que que muitos pais fazem, né? Eu não sou aqui educador, né? Eu não estou aqui pra julgar a forma que você educa seu filho. Só que assim, uma coisa que realmente acontece é o quê? É o pai ver que o filho tá chorando, o que que ele faz? Dá o celular na mão, é Dá o mais tablet, fácil, prático, né? entrega um tablet do que ele realmente ir brincar com o filho, sabe? E assim, realmente é uma coisa mais fácil, mas aí o que acontece quando você tira o tablet dessa criança? Grita. E aí, o que que acontece também com essa criança? Acha que tudo é permissivo. Que o mundo gira em torno do umbigo dela. E como que esse adulto vai ser? Acreditando que o mundo tem que fazer o que ela quer. E aí a gente volta na nossa pergunta lá de trás da NR1. Quem paga a conta depois? O empresário. Pois é. O governo. Eu assisti um podcast do Guto Galamba e ele falando o alto índice, o bilhões que o governo investe para obesidade. De pessoas que estão acima do peso e estão doentes por causa disso. Então, amanhã vai ser para quê? Um alto índice para a pessoa se desviciar de um celular? Pois é. São custos. E que começa onde? Dentro de casa. E aí é fácil terceirizar. Aí o governo terceiriza para o empresário segura aquilo na mão, aí depois terceiriza também para o funcionário, e fica aquele jogo de empurra-empurra. Aquele ciclo. Pois é. E ainda assim, né, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, a gente tem, talvez, né, talvez assim, né, creio eu que seja verdade sobre a maior causa de depressão relacionada à tecnologia, que são as redes Também, sociais. você falou tudo. Porque aí a pessoa fica aqui. Pois é, e quando a gente fala de redes sociais, uma rede social aqui em 2025, convenhamos que não tem censura nenhuma, né, a gente tem que nem... A rede social me deu a depressão de querer me suicidar. Pois é um lugar que a gente pode falar o que quer, fazer o que Terra de quiser. ninguém. Talvez isso Pois melhore, é, né? é a terra sem lei, né? Terra de Terra sem ninguém, lei. terra sem lei. E como que, até para um pai, né? Como que um pai pode olhar para isso como um perigo e falar, ó, filho, tá errado isso, vamos limitar esse tempo. Como que um pai pode trabalhar com esse aspecto para um filho para prevenir, sim, Olha, essas você já disse doenças? tudo. Eu falo que você é um jovem de mente velha. 21 anos e um dia, né? É, Ah, 22 anos. Mas, 22. 22. Mas é um menino. Gente, é um garoto. É um garoto. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, ó. Meu lado quinta série. Mas é um menino que ele já traz a resposta. É esse controle mesmo, essa limitação. E eu, assim, te agradeço muito mesmo. E é uma honra ver seu crescimento, ver o quanto você está engajado. Eu entendi a motivação do livro, que é justamente trazer essa luz para outros jovens, trazer esse caminho do, de uma missão, de levantar com motivação, de levantar com esperança, de fazer parte, de pertencer a uma comunidade, de pertencer a um grupo religioso de amigos, de andar com os iguais, e fala, diga-me com quem tu andas, eu lhe direi quem és, né? Sim. É fazer essa seleção, e dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem caminhamos. Então, eu vejo lindo esse seu trabalho, eu me sinto honrada de estar aqui, muito honrada, eu agradeço imensamente, espero ter contribuído de alguma maneira. Ô, doutora, é total. Assim, eu acho que pra mim, né, foi um grande desafio, né? Porque que nem eu tinha um emprego antes de eu começar a trabalhar com a senhora aqui e realmente eu pensava, poxa, será? Mas a gente ter fé, né? Agora voltando Voltando da sobre a fé. fé, a gente ter fé, a gente, poxa, esse serviço aqui pode me dar uma projeção de vida melhor. Eu vou estar trabalhando num ambiente melhor com uma pessoa cristã, uma pessoa que, né, a gente não vai ter conversas paralelas, não vai ser uma coisa que vai. Tua coragem me inspira, viu? Pois Você é um é. menino muito corajoso. Pô, Um homem muito corajoso. Eu falo menino, mas é com honra, porque na tua idade, imagina, eu não tinha essa cabeça. Não. É sobre realmente a gente ter uma visão diferente da vida, né, doutora? E vamos lá, vamos pra gente finalizar aqui, quais fontes de apoio que a senhora indica para uma pessoa que de repente enfrenta dificuldades como depressões? Olha, tem o CVV, que é o 188. É que a pessoa estiver naquele desespero e fala: Meu Deus, eu não tô aguentando, eu preciso falar com alguém. CVV, 188. E é o que eu falei, eu tive apoio familiar. Então, essa base familiar, essa
teia da base familiar. Ah, mas eu não tenho família. É a minha própria família que me fez estar com depressão. É a minha própria família que me fez tirar minha vida. É meu pai que me abusou. É meu irmão que me abusou. É o chefe. É a demissão. E qualquer outro problema. A dor de cada um a gente não tem como dimensionar. Às vezes, para um é muito grande. Ah, eu perdi. Igual agora, para essa mãe que perdeu o filho, que é o meu primo. É uma dor gigante. Para quem perdeu o irmão. Então, a gente não sabe a origem. Mas é ter essa rede de apoio. Olha, eu não tenho a rede de apoio na família? Na igreja. Olha, eu não tenho a rede de apoio na igreja. E ninguém. Eu não tenho. Alguém tem. Porque nós não somos ilhas, nós não estamos isolados. Sempre naquele momento tem uma luz de esperança, sim. Tem, Sim. tem. Isso é bíblico, tá, É gente? bíblico. São os momentos que a gente se encontra no fundo do poço, Quem que que foi Deus lá, ó? manda. Elias ou Eliseu, que o corvo tinha que levar comidinha pra ele, e ele no auge da dor falou, Senhor, não aguento mais. Jó teve a dor também, falava, não aguento. Jesus também falou, se possível, passa de mim esse cálice. Então, a dor é inerente ao homem. Sim. É o como que a gente vai lidar com aquilo. Então, essa rede de apoio é importante. Que tem o CVV, tem igrejas, eu diria, tem esses âmbitos. E conversar, né? Ter um amigo íntimo. Pode ter certeza, se algum dia eu estiver lá muito na dor, eu vou falar, Senhor Tiago, olha, eu preciso dos seus ouvidos. Sim, né? Deus não nos fez pra caminhar sozinho, né? Tanto que Deus fez Eva pra Adão, né? A verdade é essa, a gente sempre vai ter alguém com quem escutar. E mesmo que não esteja, né? Dobrar o joelho e conversar com Jesus. Tanto que eu fiz isso, né? Pra eu ter essa virada de chave, eu escrevi pra Aí, Jesus. Eu abri o caderno e escrevi, meu ó, Deus, a Deus, que partir disso, a partir lindo, de hoje eu quero que minha vida seja diferente. E aconteceu, gente. Então, que lindo. fiquem, né, com essa mensagem de hoje. A senhora quer mandar alguma mensagem pros nossos ouvintes? Uma mensagem? É, eu penso aqui da fé, da fé. É, tem aquela passagem que eu amo muito, é tudo posso naquele que me fortalece. A hora que a gente pensa que não tem mais forças, tudo posso. Nada é impossível para aquele que crê. Então é essa mensagem que eu deixo para esse mês de setembro. Para setembro não, para a vida, é tudo posso naquele que me fortalece. Então se eu tudo posso, nada é impossível. Nada é impossível. Doutora, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui, tá uma Obrigada. honra. A senhora Muito pensar que obrigada. uns 4 meses atrás, né, nós estávamos no escritório, né, sabe, é que nem eu tenho muito a agradecer pra senhora, que nem eu falei, é o Thiago de 2024 e o Thiago de 2025, eles são pessoas Meu totalmente Deus, diferentes que e sensacional. eu devo muito à senhora. Muito Isso, tá? Obrigado obrigada, pelo obrigada. acolhimento que essa vez comigo lá no escritório. Foram, que nem eu falei pra senhora, foram os primeiros 3 meses de escritório valeram mais pra mim do que 3 anos de CLT. Ai, que honra! É incrível, Não, não. foi mais. Não vai falar pros outros que foram só 3 meses. Passamos Não, mais tempo junto. Ah, não, mas eu sim. entendi, entendi, Os entendi. primeiros 3 meses, eu já Entendi, tinha essa entendi. percepção. Nossa, É, sensacional. Me sinto assim honrada. Obrigada de coração. Eu tenho muito orgulho de você. Muito aí orgulho. é só o começo, graças a Eu tenho Deus. certeza. Falei, me leva junto. Bom, esse Vamos foi o junto. episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que façam parte do nosso projeto Jovem com Cristo. Lá nós falamos mais sobre prisões visíveis, sobre fé e fortalecimento cristão. Nós temos módulo de inteligência artificial também, onde nós ensinamos a usar o ChatGPT, o Gemini, né? Gerar vídeos, gerar imagens, né, até gerar áudios, né? Tudo isso alinhado com a fé, tá? Sem perder o propósito, sem perder princípios e valores. Então, façam parte, cliquem no link aqui da descrição e façam parte do nosso projeto. Sigam a doutora também no Instagram, no Advogada Facebook. Flávia Ramos. Isso aí vai estar tudo na descrição pra vocês, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma palavra, doutora? Quer Não, divulgar mais alguma coisa, mais um livro? não, eu só agradeço. Eu fico aqui, eu tô rindo. Eu falei, uau, como esse menino tá crescendo. Parabéns. Uhul. Deus abençoe, Obrigado, pessoal. obrigada. Obrigado por terem chegado até aqui e Obrigada. fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada.